Bom dia a todos vocês. Vamos pedir a Deus que nos abençoe abundantemente hoje e sempre, pedindo a sua proteção para estudar a palavra de Deus em segurança, para aprendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Hoje é dia de gotas de luz e nós vamos continuar no tema de crises em casamento. E o título é Uma Ladeira Escorregadia. Gente, aquilo que as pessoas fazem dentro de suas casas não é da minha conta, mas com certeza Deus estava preocupado com isso. Existem certas coisas que são aceitáveis dentro do casamento e outras coisas não, porque certas coisas nos levam a um estado de escuridão tão grande que nós deixamos de ser visíveis para Deus. Isso é o que nós chamamos de morte espiritual, quer dizer, a gente está vivo, a gente tem a sensação de que tudo está bem, mas para Deus nós estamos espiritualmente mortos. Muitas pessoas pensam que casei, tudo é permitido. Não, espera aí, nem tudo é permitido. Tudo que passa daquele amor divino e maravilhoso entre marido e mulher, já passa a ser pecado. Nós vamos ver que quando o casal começa a usar a criatividade como um recurso para o sexo, para se manter juntos, isso tudo já foge do amor genuíno que Deus nos ensina. É que Deus nos ensina na sua palavra que toda a maldade que existe em nós vem através do nosso pensamento e através do nosso coração. Se nós estamos pensando maldade em fazer algo que aos olhos de Deus não é bom, significa que nós estamos optando por nos distanciar de Deus, daquilo que Ele diz que é saudável, que é bom para a gente fazer, para a gente experimentar as coisas satânicas. Mas o que é que a gente realmente não pode fazer dentro do casamento? Tem muitas coisas, mas eu vou citar alguns exemplos. Um dos exemplos vem em encontro ao fato do casal trazer pornografia para dentro do casamento. Outra coisa, por exemplo, é a troca de casais, que a gente vê muitos casais modernos fazendo isso. Isso tudo é contra a palavra de Deus. Leitura de Marcos 7, de 21 a 23. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. Aí está falando, né, que vem do coração da pessoa que vem esses maus pensamentos. Quer dizer que Deus não está aprovando isso. E que pensamentos são esses? A imoralidade sexual, que é o nosso assunto de hoje. E também está falando do adultério, da cobiça, né? O que é a pornografia? Nós vamos ver a seguir. A pornografia está ligada à cobiça. E engano, a gente mostrar que a gente ama alguém de uma forma enganosa, usando certos artifícios para provar um amor enganoso. Isso aí é engano. Aí vem paixões carnais. O que é a imoralidade sexual senão paixão carnal? É algo totalmente humano, não tem nada a ver com aquele casamento abençoado para constituir família que Deus espera de todos nós. Deus espera que a família seja tão abençoada como a Igreja de Cristo.
Então, a gente vê que não é bem por aí. A imoralidade sexual não é suposto existir dentro do casamento. E continuando, todas as coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Quer dizer que tudo começa no nosso coração, que a gente quer mais, mais e mais. O corpo humano, tanto da mulher quanto do homem, foram feitos para a reprodução. E veja que muitas vezes nem é preciso amor para que haja esse lado. Vamos ver que a gente, para não pecar, a gente não pode apertar certos botões de maneira errada. A gente tem que manter aquele nível de conduta que é aceitável para Deus desde a fase do namoro até dentro do casamento. Sobre a pornografia, veja o que Deus está falando em Mateus 5:28. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso está falando das pessoas casadas. Então, o que é a pornografia? Você assistir um filme de pornografia, vamos supor. O que é isso? É esse ato de cobiça. A pessoa olha aquelas imagens horrendas e cobiçam aquilo para si. E muitas vezes assistem a dois para entrarem nesse ato sexual. Mas veja que tudo isso existe muito aí fora. A gente vê falar muito de casais aderindo a esse tipo de coisa, mas a palavra de Deus está dizendo que isso aí é cometer adultério, mesmo estando a dois dentro do casamento, porque foge daquele respeito, daquela união de respeito, aquela união de amor devocional de um para com o outro, e vai entrar a cobiça daquilo que as artes satânicas estão colocando cada vez mais neste mundo. Jesus nos avisou muito sobre o final dos tempos, e toda essa mudança que a gente está vendo no namoro, no casamento, tudo isso faz parte da arte satânica infiltrando e querendo destruir as famílias, querendo destruir aquilo que é bom, que pertence a Deus, destruir as pessoas e arrebatá-las para si. Nós devemos orar e vigiar. O vigiar faz parte da gente sempre nos perguntar: será que isso é algo louvável para Deus? E simplesmente deixar de fazer essas coisas que não há necessidade. Mateus 5:29. Se o olho direito leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Veja que Deus está usando aí uma figura de exagero muito grande que se chama a hipérbole. Esse exagero que ele está usando é para a gente ver a gravidade desse problema. Que ele está dizendo para a gente arrancar o olho e jogar fora, que é melhor perder um olho que perder o corpo todo. Quer dizer, perder a sua alma. Isso tudo é uma questão de opção de cada um. A pessoa que se diz ser cristã, temente a Deus, ela tem que mostrar em suas ações que vive corretamente de acordo com Deus, senão é tudo da boca para fora. E isso é que a gente tem conversado muitas vezes, que muitas vezes a gente está fazendo algo sem questionar, mas é bom a gente questionar as nossas atitudes e as atitudes do nosso próximo, que está nos levando muitas vezes a pecar. Se a gente não questiona a atitude dos outros, a gente tende a seguir. Por quê?
porque não quer perder o marido, não quer perder o namorado, não quer ficar sozinho. Aí entra uma série de coisas. Tudo isso está ligado à nossa falta de fé em Deus, porque quem acredita em Deus tem certeza absoluta que Deus tem um plano para ele. Se é para ficar sozinho, vai ficar sozinho ou sozinha. Se é para encontrar alguém, vai encontrar alguém. Se é para ter uma certa pessoa, essa certa pessoa, sem dúvida, vai aparecer na vida da gente. Então veja que a fé em Deus, ela tem muitas maneiras da gente mostrar, e uma delas é através da paciência e resignação. E o lado sexual é um deles, começando do namoro até o casamento. E Jesus prossegue com esses exemplos exagerados, querendo tocar o coração das pessoas. E ele continua dizendo: se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Basicamente o mesmo exemplo, mas ele está enfatizando que isso é errado. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Veja que muitos rabinos naquela época achavam que a pessoa poderia se divorciar por qualquer motivo. E daí nós vamos ver que Jesus vai rebater contra essa ideia. Mas a imoralidade sexual é um dos motivos aceitáveis no divórcio. Vamos ver a seguir esse exemplo que foi misinterpretado sobre aquilo que Moisés escreveu. Está escrito em Deuteronômio 24:11, que diz: se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Inicialmente, Moisés escreveu isso para proteger as mulheres, mas os rabinos achavam que era qualquer homem que queria divorciar as suas mulheres por qualquer motivo. Mas está mostrando aí, se a gente olhar com cuidado, que se ele descobriu alguma coisa vergonhosa nela, e isso é a traição, isso seria imoralidade sexual, alguma coisa assim. Mas os rabinos estavam pegando essa parte: se o homem se casar e a esposa não for do seu agrado, eles chegavam ali, paravam e consentia o divórcio, o que Jesus Cristo é contra. O divórcio deve ser realizado apenas em casos extremos. Vamos ver a parte do esclarecimento sobre isso. Mateus 19. Eles perguntaram: então, por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Estão perguntando a Jesus. Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. Aí Mateus 5,32 está escrito: eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. O que é isso? A mulher não pode se divorciar? Para entender isso, a gente tem que partir do ponto que qualquer mulher divorciada, ela é propensa a casar de novo, não é?
Então, o que Jesus está falando é que se a mulher se divorcia por qualquer motivo, então quem se casar com ela vai estar cometendo um adultério. Então é por isso que Jesus está falando que quem se divorcia da mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela cometa adultério. Por quê? Porque ela vai casar de novo e isso será um adultério. E aí a outra parte está dizendo, quem se casa com uma mulher divorciada comete um adultério, mas o divórcio nesses termos, quando o divórcio não é aprovado por nosso Senhor Jesus Cristo. E a imoralidade sexual, se alguém se divorciou por imoralidade sexual, está livre desse problema. Então fica bem claro para nós que imoralidade sexual, tanto fora como dentro do casamento, é inaceitável para Deus. Tudo tem que estar dentro dos princípios do respeito, porque a família também é comparada com a Igreja de Cristo, não se esqueçam disso. Então a família tem que ser um lugar santificado, um lugar que acontecem coisas boas de acordo com a vontade do Pai. Agora, se está havendo pornografia, se está havendo troca de casais, se está havendo qualquer tipo de imoralidade sexual, com certeza essa família está do lado do Satanás e não de Jesus Cristo. Ela se afasta automaticamente de Deus. Então nós temos que considerar essa ladeira escorregadia que a gente escorrega direto para o abismo, ao encontro do Satanás lá, porque esse tipo de pessoas não tem como entrar no reino de Deus. Mas veja que uma coisa a considerar é que eu quero enfatizar para vocês que Jesus muitas vezes, ele enfatizou o adultério espiritual em que nós cometemos contra ele. Ele falando a respeito de Israel, mas na realidade Israel representando todo mundo. Ele chamou isso de imoralidade sexual, algo desse nível. Então, Jesus Cristo, vamos ver quantas vezes Jesus Cristo já perdoou os israelitas. Milhares de vezes, e os israelitas voltam a fazer o mesmo tipo de pecado: idolatria, imoralidade sexual, sacrificando crianças, um monte de pecados aí. Nós vamos ver que toda vez que eles arrependem sinceramente, Deus aceita o seu arrependimento. Mas Deus está mostrando com isso que Ele está pronto para nos receber de braços abertos quando a gente se arrepende. A gente tem que pedir perdão e mudar de vida, não fazer como os israelitas que pedem perdão e daí volta no mesmo tipo de pecado. Aí Deus se afasta de novo, aí eles vêm naquela vida sofrida, e eles começam a voltar a Deus de novo, pedem perdão, Deus perdoa de novo, mas daí eles caem de novo. A gente não pode mais viver assim. O fim está muito próximo. A gente tem que tomar uma atitude agora de viver corretamente, viver uma vida abençoada e seguir os planos de Deus para nós, aceitar, seja lá o que for que Ele tem preparado para nós. Lendo para você Jeremias 3,6. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: viu o que fez a infiel nação de Israel? Como esposa que comete adultério. Israel adorou outros deuses no alto dos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Veja aí o adultério espiritual de Israel. Então a gente tem que pensar nisso, como
corrigir tudo que está errado em nossas vidas e viver de acordo com a vontade de Deus. Esse é o segredo da nossa felicidade, não só conjugal, mas como pessoal, porque quando a gente é considerado para a salvação, a nossa salvação é sempre individual. Então, dentro de uma família, se é o marido que tem propensão à imoralidade sexual, a mulher tem que trabalhar com o marido. Se é a mulher, o marido tem que trabalhar com a mulher. Assim, espero que as coisas vão consertando e que nunca cheguem ao divórcio. Vamos considerar Deus, porque com Ele nunca existe erro, nunca existe infelicidade, dor, separações, tudo é maravilhoso. Bom dia, meus irmãos, muito obrigada pela sua participação. Que Jesus te abençoe sempre, abençoe a sua família, o seu coração, seus pensamentos para coisas lindas e maravilhosas. Bom dia, muita paz.